Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fé, Esperança e Amor. Estamos na leitura do livro de Salmos e vamos fazer a leitura a partir do capítulo 10. Leiamos, por favor. Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes das horas da tribulação. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria na cobiça de sua alma. O avarento maldiz o seu Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus. São todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Por de lá no seu íntimo jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca dele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua insulto e iniquidade. Pois te tocaias nas vilas, trucido inocente lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede e o enleia. Abaixa-se e rasteja em seu poder e cai os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças do pobre, porque razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, o tem visto, porque atenta aos trabalhos e à dor, para que possais tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Meus irmãos e minhas irmãs, esse salmo de número 10, o salmista, ao trazer esse assunto para nós, ele tem algumas concepções com relação ao ímpio, ao arrogante, ao vaidoso. Ele vai dizer que esses homens que não conhecem Deus e nem querem conhecer Deus, e nem se interessam por Deus mesmo de jeito nenhum, eles prevalecem nos seus feitos. Eles conseguem ter o que eles querem, porque se nós temos as amarras da justiça, eles agem pela injustiça, que nós chamamos de brecha da justiça. Eles são espertos. Mas o salmista também vai dizer que Deus, que é o eterno Senhor, Rei do Universo, Ele é o santo juiz, e Ele pode nos defender quando nós o clamamos e o buscamos. Leamos então, irmãos e irmãs, e vamos fazer uma leitura expositiva de versículo por versículo para ver como o Senhor quer nos falar, assim como Ele falou com seu servo Davi. Amém? Porque, Senhor, te conserva longe? O salmista começa dizendo, porque, Senhor, o Senhor se afasta, te conserva longe e te escondes na hora da tribulação. É aquele momento, meu irmão e minha irmã, que eu e você estamos passando por uma situação onde o céu parece ter um chumbo acima da nossa cabeça. Quando nós falamos com Deus, nós sentimos ou pensamos de que Deus não está nos escutando. Porque as coisas ruins elas vão de ruim a pior e Deus não aparece para nós. Nós temos que lembrar de fatos que assim aconteceram quando Jesus Cristo estava aqui na terra. Teve um momento que ele estava com os seus discípulos e disseram, mestre, o teu amigo Lázaro está enfermo. Lázaro enfermo. O que ele fez? Ele disse, isso que depois eu vou. Mas ele esperou 3 dias para depois ir.
e depois disseram que Lázaro já tinha morrido. E assim ele foi ver Lázaro. Eu me imaginando, ou você se imaginando como sendo Lázaro, tendo Jesus como amigo, quando disse Jesus vem, nós estaremos esperando. E nós estando no momento perto da morte, teremos a esperança de que não iríamos morrer. Porque o nosso amigo é aquele que cura, é o Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, Lázaro morreu e Jesus não apareceu. Dá-se a entender de que Cristo o esqueceu. Dá-se a entender de que Cristo não era amigo de Lázaro. Mas Cristo, quando ele foi visitar Lázaro, que as suas irmãs saíram ao encontro de Jesus, dissesse: se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E ele disse: quem credes em mim, ainda que morto, viverá. E ele pediu para que tirasse a pedra, e ele disse: Lázaro, venha para fora. Era necessário que Lázaro fosse ressuscitado para que eles descobrissem que Cristo é Deus, porque só Deus ressuscita os mortos. E Cristo foi glorificado na ressurreição de Lázaro. Eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã, passamos por situação porque parece que Deus não está nos ouvindo. Ficamos numa situação que parece que o Senhor não considera o que nós estamos pedindo. Pensamos até que estamos pedindo coisas erradas. Mas temos que entender que como Deus é soberano e como Deus ele faz tudo dentro do seu tempo, do seu propósito, com certeza ele está nos ouvindo, sim. Com certeza ele não se esconde na hora da nossa tribulação. E Davi vai continuar dizendo: com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas nas tramas que hundiram, pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. O avarento maldiz o seu Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. Então o perverso, nós já vimos que para ele é que se faz, é que se paga. Porque para ele, esse mundo é o céu dele. Se nós seres humanos, nós conseguimos criar leis para que por elas possamos viver em paz, as leis elas não vão estar completamente preenchidas, porque nós somos falhos e as leis vão ser falhas. E é nessa falha que o perverso entra. Porque o perverso ele não vai jogar, ele não vai disputar de forma limpa, não. Ele vai querer trapacear. Porque ele quer se dar bem, independente de como a regra do jogo seja. Para ele, o fim justifica todos os meios. Interessante é ele ter, é ele ser, ainda que os meios sejam ilegais. Porque para ele não existe uma vida após a morte. Para ele não existe outra vida além dessa. Então ele faz de tudo para prevalecer. E isso que o salmista vai nos dizer aqui. Ele fala: são todas as suas cogitações, são prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Veja aqui como ele está solto, e esse mundo jaz do maligno, e os filhos das trevas são os perversos. Muito longe estão os teus juízos. Mas esse muito longe não significa que não está sob controle de Deus. Porque Deus não os deixa completamente soltos, meus irmãos. Porque se assim fosse, não existiria Deus. Porque Deus é o nosso supremo juiz. Mas no mundo dos homens, pelas quais
nós tiramos as leis para sermos dirigidos, haverão as brechas. E é nessas brechas que eles trabalham. Platão disse, o estado do homem, o estado é o que é, o estado é o que é porque os homens são o que são. E os homens como são, o estado, aliás, como é corporização dos homens, não tem como o estado não ser corrupto, não tem como o estado ser imoral, porque os homens que estão acima que estão trabalhando no governo do estado, aqueles que são perversos, eles procurarão formas pelas quais ele e a família dele e quem eles quiserem pode conseguir se manter nessa terra. E eles vão dizer ainda assim, a regra deles é assim: para os amigos tudo e para os inimigos a lei. Esses são os perversos. Então, eles vão dizer que, o salmista vai dizer, são prósperos o seu caminho em todo o tempo. Muito acima dele e longe dele estão os seus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois de lá no seu íntimo jamais serei abalado. Então o perverso, ele não tem a consciência de que se ele errar, ele fez uma péssima coisa e ele tem que se retratar. Não, se ele errar, ele fez uma péssima coisa e ele tem que ver como é que pode fazer melhor depois. Se ele foi descoberto pelo que fez, ele vai procurar fazer de novo sem ser descoberto. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Esse é o perverso. A boca ele a tem cheia de maldição, engano e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes, no lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão à sua caverna. Está emboscado para enlaçar o pobre e apanhá-lo na sua rede. Veja que o perverso, além de ele querer estar de forma qualquer, ele odeia quem não parece com ele. Tem uma música de Caetano Veloso que fala que Narciso acha feio o que não é espelho. A sua forma narcísica de ser, a sua forma de achar que os seus sentimentos é maior do que todas as pessoas, que os outros nem têm sentimentos, então o perverso, ele é arrogante e ele é prepotente. O perverso, ele toma o lugar do outro. O perverso, ele é orgulhoso. E o perverso, ele não admite ver uma pessoa que não tem as características que ele tem. Então, o que ele faz? Ele procura trucidar, ele procura destruir. Porque se não é a imagem dele, que Narciso acha feio tudo que não é espelho, ele começa a quebrar, ele começa a desmontar. Porque ele vê no justo a imagem e semelhança daquele que o pode perseguir, que é eu e você. Ele vê a imagem de Deus. E ele fala, põe-se tocar nas vilas, trucido inocente em lugares ocultos, seus olhos espreitos desamparados, e ele está de emboscada como um leão na caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre e apanhá-lo na rede em enleia. E olha só o ponto que chega. Abaixa-se e rasteja. Em seu poder ele cai os necessitados. Ele chega assim, esconder para se preparar para pegar o justo. A diversão dele é rir do justo. A diversão dele é ridicularizar o justo. Então o perverso, se tem por finalidade de ter essa terra como céu, a sua diversão e troféu é fazer com que o cristão seja pisado, é fazer com que nós que servimos ao Cristo sejamos para ele motivo de gargalhadas. Diz ele no íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Então o perverso, ele consegue ver Deus na sua criação, consegue ver Deus nos justos, mas ele não quer entender que haverá um segundo julgamento. Para isso, ele começa a querer
destruir todas aquelas imagens que possam aparecer com o segundo julgamento. E por isso que ele diz assim: não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, o salmista diz. Ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tem visto pobre, porque atentas ao trabalho de nós, ele atenta ao nosso trabalho e à dor. O sofrimento que nós passamos e o trabalho que nós realizamos, Deus está atento, para que possais tomar em tuas mãos. Então Deus toma a causa nas mãos deles. Nós estamos nas mãos de Deus. Nessa situação que nós estamos passando, dessa pandemia, que eu queria lembrar para os irmãos e para as irmãs, que nós já passamos, embora nós não estávamos vivos, por outras pandemias. Teve a peste bubônica, que é chamada peste negra, matou de 75 milhões a 200 milhões de pessoas. Foram muitas pessoas que morreram. Foram pessoas que foram dizimadas. Foram trabalhos, empregos que acabaram. A economia do mundo todo, como é que ficou naquele momento? Foi uma pandemia. Tivemos outras pestes. Tivemos a gripe suína, que nós chamamos H1N1 também, que foi outra pandemia. E outras pestes que aconteceram. Mas Deus nos livrou. Estamos aqui. Eu estou filmando e você está assistindo. Se você está assistindo é porque estamos passando de novo por outra pandemia. E que Deus vai nos livrar. É isso que o salmista está dizendo, que quando ele fala: tu, porém, os tem visto, porque atenta o trabalhador, para que possa tomar em tuas mãos. Então Deus toma em suas mãos tudo o que está acontecendo conosco. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrina-lhes a maldade até que nada mais ache. O Senhor é Rei eterno. Da tua terra some-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, e tu lhe fortalecerá o coração e lhes acudirá. Veja como Davi, o profeta, está nos dizendo que o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerá o coração e lhes acudirá. O Senhor não só vai nos acalmar, não só vai nos deixar bem, não só vai nos prover que nós tenhamos paz de coração, mas também Ele vai nos acudir. Veja que o Senhor é o nosso Rei, Deus Supremo, que nos guarda, porque Ele nos ama. E para finalizar, Ele vai dizer assim: para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Então, nós vimos no começo porque Deus, Ele se conserva distante. Porque Deus, Ele se afasta um pouco para que nos prepare, nos fortaleça e nós vençamos o ímpio pela fé, e nós vençamos o ímpio pela esperança, e nós vençamos o ímpio pelo amor. Porque a fé, a esperança e o amor procedem do nosso Deus. Então, meu irmão e minha irmã, ele fecha dizendo: a fim de que o homem que é da terra já não mais infunda terror. Para que eu e você sempre possamos olhar para Deus e dizer: meu Deus, obrigado por estar me protegendo. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Deus, pelo meu trabalho. Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guardado. Que Deus nos proteja e nos guarde em nome de Cristo Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã.